Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Uma técnica de terapia manual com o objetivo de devolver ao corpo a função de órgãos ou regiões que foram afetadas por algum evento agressivo ao organismo. É a microfisioterapia. Foi desenvolvida na França, mas já vem sendo difundida mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Em Salvador, um dos profissionais que adotam essa técnica é o fisioterapeuta Carlos Shen, o convidado deste Bahia da Gente. Muito obrigado, Carlos. Seja bem-vindo. Prazer, é todo meu. Eu dei uma ideia do que é a microfisioterapia, mas eu queria que você mesmo definisse. É muito complexo, né? Muita gente acha que é uma técnica espiritual, porque a gente trabalha com datas, né? Nós identificamos os registros de traumas que a pessoa sofre na vida e dizemos a data. Só que isso não é só isso, a gente vai retirar esses registros e a vida da pessoa muda, tanto nos aspectos físicos, doenças crônicas, por exemplo, quanto aspectos externos da pessoa, profissionais. É uma coisa muito incrível. Isso independentemente das causas externas que eventualmente podem estar provocando aquele problema, aquele desequilíbrio, ou é só no nível emocional? Não, são traumas físicos, químicos, vibratórios e emocionais. Físicos, um acidente, por exemplo, de carro, pode gerar um registro no corpo. Químico, você tomou muito remédio, o seu corpo registra. Vibratório, você fez muito exame de imagem, por exemplo, isso gera registro. Toda agressão que a pessoa sofre fica um registro no corpo. Mas em alguma região específica ou no corpo como um todo? Pode cair em 31 áreas diferentes e gerar sintomas que não tem nada a ver com o aspecto que causou. Por exemplo, você foi obrigado a engolir muita coisa, engolir muito sapo, não conseguiu colocar para fora, pode gerar um refluxo. E nós dizemos a data em que aconteceu. Por que é importante definir a data? É importante até para você tomar consciência e porque muita gente não acredita que um toque suave possa fazer mudanças, né? A identificação dessa data é feita por você? Não é o paciente que relata nada, ele fica em silêncio. Eu poderia fazer em silêncio também, como eu fiz com a minha filha de 5 anos. Ela não ia compreender. E muitas coisas que ela sofria foi devido à gravidez, o que a mãe dela sofreu. Então nós herdamos traumas de nossos pais e também vivenciamos traumas e fica no corpo. Eliminamos isso e o corpo volta a funcionar. Como é que funciona na prática, Carlos? Por exemplo, o paciente chega, ele relata algum problema que ele tem e é a partir desse relato que você começa a identificar as causas? Pode ser feito assim. Pode ser também a partir de nenhum relato? Pode ser feito assim. Algumas pessoas têm, por exemplo, síndrome do pânico ou depressão. Pode ser feito assim, mas geralmente comigo eu prefiro que ele não fale nada, que ele deite na maca e eu vou pesquisar o corpo dele. E vou falando os registros que eu encontrei. Você vai pesquisando como? Com um toque muito suave, por isso que a micro tem esse nome, né? Microfisioterapia. É um toque de até 5 gramas, né? A neurociência mostra que um toque suave, ele tem um efeito no sistema límbico e não é um efeito sensório-motor. Por exemplo, um toque mais forte, eu ativo o músculo. A micro vem da embriologia, né? Então a pele e o sistema nervoso se originaram juntos, do mesmo tecido embrionário. Então eles têm uma ligação estreita. Pela pele, eu aciono o sistema nervoso. E por esse toque você identifica os problemas que estão... Os registros. E informo ao corpo no local específico para que o corpo apague esse registro. Como é que é? Então, pelo toque você identifica os registros, ou seja, os eventos que provocaram aquele mal-estar que pode estar ocorrendo naquela pessoa. Sim. E, ao mesmo tempo, você apago. Faz com que ele desapareça. Eu estimulo a autocura, na verdade, né? Então, eu informo ao corpo e ele começa a partir dali se curar. E o interessante é que são 3 sessões na vida. 3 sessões... Deixa só para acompanhar. Certo. E aí você informa o corpo. Como é que você informa? Eu informo com um toque no local da agressão que eu achei e no local correspondente ao sistema nervoso. Então, um toque muito suave, o paciente em deitado, silêncio, quietinho, sem falar nada. Eu só falo a data que ocorreu, o que ocorreu e os possíveis sintomas que ele desenvolveu. Ele pode falar alguma coisa se ele quiser, mas não é importante para a técnica. Eu poderia fazer em silêncio também, quando eu faço com criança, com bebê, né? Porque não é o que você fala que gera uma ressignificação. A psicologia e a micro, elas trabalham juntas. Então eu tive um trauma em 2008. Eu fiz terapia
solucionei o meu conflito. Se eu viver de novo a situação, não tem outro trauma. Mas a informação ficou. Mas, por exemplo, você citou o caso de alguém que ingeriu muita substância química ao Sim. longo do tempo e tal, e pode ter como consequência o refluxo, né? Pode ter um registro desse trauma físico, uma agressão Sim. física, né? Química, na verdade, e caiu no estômago esse registro. Não é a eliminação da própria substância Não, química que está é a armazenada no informação, corpo. é a informação. Nós temos uma informação na memória e temos um registro físico. 92% do trauma não fica no sistema nervoso, fica no corpo. Tanto que um estranho acha e diz a data. E não precisa ser eu, qualquer profissional que formado em micro vai achar, porque é uma técnica puramente fisiológica, né? Agora, você falou, muita gente confunde como algo meio místico e tudo mais. Ao mesmo tempo, não tem um lado místico, Nada. não? Pelo fato de sermos também corpo, mente, espírito, não está tudo Sim, interligado, eu acredito, não? mas existem 164 artigos científicos, né? Quando você consegue reproduzir, eles sofreram muito, os criadores na França. Quando eles criaram a técnica, acharam que era bruxaria, que era telepatia. Aí eles fizeram em seres humanos, não se convenceram, fizeram no bebê. Ah, mas o bebê também está vivo, você pode ter captado via telepatia. Aí quando fizeram nos ratos, ratos que eram viciados em drogas, deixaram de ser com a microfisioterapia. Quer dizer que você pode fazer também em animais? Sim. Só É que a mesma técnica. só que a formação para animais, eles dão apenas para quem é veterinário, né? Que a anatomia é totalmente diferente. Então, eu estou apto a fazer em seres humanos, mas a técnica os criadores também desenvolveram para animais. E os estudos científicos mostram muitos com ratos, inclusive com ratos que eram viciados em drogas e deixaram de ser. Porque a droga muitas vezes é uma fuga por um trauma que você teve, e não só a droga, como uma compulsão por comida. Muita gente emagrece depois da micro. Insônia, muitos Quer casos dizer de que insônia. pode haver efeitos, digamos, reações colaterais depois de uma sessão de... Na verdade, quase que 100% das vezes. Ocorre. O que não era condizente, eu dou um toque suave, quase um carinho, e a pessoa tem uma diarreia, tem um vômito no outro dia. Isso tem a ver com a acupuntura? Porque, aliás, eu prefiro que você responda daqui a Sim. pouquinho. Já me sinalizaram, o nosso primeiro bloco foi embora. Papo legal, hein? Carlos Shen, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, não é isso? Isso. A gente volta a falar já já aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta, Bahia da Gente, recebendo o fisioterapeuta Carlos Shen, especialista em microfisioterapia. Um papo super interessante. Eu estava te perguntando que relação existe, por exemplo, com a acupuntura. Existe uma relação? Existe. Porque a acupuntura trabalha muito o corpo pela energia, não é? Que o corpo produz, se está fluindo bem ou não. A única coisa que tem em comum são as vias, né? Na micro, são 31 lugares que o registro pode cair, que coincide com os meridianos de acupuntura, né? Exato. Mas são abordagens diferentes, né? A acupuntura trabalha o campo energético, mas é uma coisa mais física. Então, eu hoje fiz acupuntura, eu hoje fico bem, amanhã eu volto a ter os problemas que eu tinha. A micro, muitas vezes, ela resolve o problema, você não volta mais a ter. E não tem mais o problema. Dependendo, tem um percentual de cura de 80%, né? Em 3 sessões apenas. É o que eu ia te perguntar. São 3 sessões apenas? Não que você não possa fazer outras, mas, por exemplo, uma síndrome do pânico. Se em 3 sessões nós não resolvermos, não vai ser a micro que vai resolver. Ela tem outras causas, às vezes, físicas. Nem toda doença, ela tem um fundo emocional, nem toda doença. Muitas vezes é uma questão física mesmo, né? Então, ela não exclui a medicina, ela não exclui a psicologia, a nutrição, ela complementa. Se a pessoa tem uma alergia, não cura, toma corticoide, não cura, tem um fundo emocional. Então, a gente cura muitos casos de sinusite, de rinite alérgica, porque não era uma questão física. Eu sei que você tem uma atuação com artistas também, não é? Cantores Sim, sim. de axé, lutadores Sim. da UFC também. Para quê, exatamente? Então, eles vivem num limite muito grande de pressão e de treinamento físico. Então, tão importante quanto o treinamento é a recuperação. Então, minha função com eles é, como a gente fica brincando, é apagar, né? É fazer com que eles durmam bem, principalmente na semana da luta. E o artista como Safadão, sempre que ele vem em Salvador, ele me chama para ir pro hotel depois do show
e eu coloco ele para dormir. Para fazê-lo dormir. Dormir e acordar renovado, né? Até para a voz. Léo Santana, por exemplo, Carnaval, ele fez 3 shows num dia e estava já quase sem voz. Então me ligaram assim de emergência, venha pagar Léo Santana, que ele vai ter muquirana no outro dia. E ele não consegue dormir, nem com remédio às vezes. E em 2, 3 minutos, com acupuntura, eu consigo fazer eles dormirem profundamente, né? Tiro as agulhas e deixo eles lá. Agora você falou que normalmente ocorrem reações Sim. Posteriores, não é isso? Na micro. No caso de um lutador de UFC, é preferível deixar para depois das lutas ou antes mesmo das lutas? Cara de Sapato, né, que foi campeão do programa da Globo, do TUF Brasil, eu conversei com ele. Eu sempre trabalho com ele com acupuntura na semana da luta. Mas a microfisioterapia, ele teve síndrome do pânico, ele mesmo fala isso para até ajudar as pessoas que tiveram. Eu fiz com ele em outro momento, no camp, em outro momento, fora de luta, porque no outro dia você pode ter diarreia, você pode ter vômito, você pode ter uma alergia, né? Eu também já fiz como paciente, eu tive crise de rinite, tive enjoo, tive dor de cabeça, que é justamente uma limpeza, é tipo um detox. Quando você faz um detox, você passa mal depois. É a mesma coisa, só que é um detox emocional. Você disse que nessa sua técnica você identifica os registros. Sim. E ao mesmo tempo procura eliminá-los. Sim. O paciente, ele precisa ter a consciência do registro que foi identificado e ele mesmo ajudar a eliminar, ou basta você fazer tudo? Basta fazer. Eu posso fazer dormindo, a pessoa dormindo, inclusive. Porque eu vou informar via pele ao sistema nervoso. É diferente da psicologia, que o psicólogo tem que interagir com o paciente para que ele mude o conceito, ele dê uma nova significação ao problema. A micro não. Nós falamos porque, por ser uma técnica nova, e nós não temos a cultura disso, geralmente você acredita num remédio, né? Você toma um remédio e você melhora. Então nós falamos para o paciente ter consciência, que eu não sabia daquela informação. É uma técnica que surgiu na França, não é? Surgiu na França. Eu falei. E tem quanto tempo? 30 anos, né? 30 e já anos. tem hoje em 20 países, e em alguns países muito pobres, por exemplo, eles fazem um trabalho com órfãos. O abandono, talvez, emocionalmente, é a causa que gera mais doença. Quem foi abandonado, rejeitado, principalmente na infância, tem muitos casos de alergia e doenças mentais. Então a rejeição talvez seja a pior das emoções. Então eles fizeram trabalhos incríveis em orfanatos de países muito pobres e é incrível o percentual de cura, né? É uma especialização da fisioterapia. Sim. Mas qualquer profissional pode fazer, pode se especializar só fisioterapeuta. Só terapeuta. E só existe uma empresa que pode realmente ministrar, que tem uma patente com os criadores, né? É em Londrina, inclusive, a escola, só tem essa empresa que pode oferecer essa formação, né? E você já está formada há quanto tempo? Então, eu tenho 1 ano formado, mas já namoro com a técnica há mais de 10 anos, né? Como é um custo muito alto... Inclusive, você é um dos campeões de seguidores nas redes sociais, não é verdade? Hoje eu tenho 193 mil. Isso só no Instagram? Porque eu promovo muita saúde, né? Eu vou compartilhando conteúdos, né, de saúde, né? E como eu já fiz muita coisa na minha vida, desde hipnose, programação neurolinguística, fisioterapia, então tudo que eu aprendo eu procuro compartilhar para fazer minha contribuição, para melhorar um pouco, né, o mundo. E de certa forma está tudo interligado, ou não? Sim, com certeza. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que Deus existe e mais eu vejo que quanto a nossa mente influencia o nosso corpo. Né? Por que você fala que quanto mais você estuda, mais você percebe que Deus existe? Por exemplo, os criadores da técnica, né, os franceses, Benin e Grosjean, eles eram ateus. E quando eles criaram a técnica, eles perceberam que não tinha como existir um universo sem um criador e sem alguém para manter o universo. Até um aquário, para ser mantido, tem que ter a água, tem que ter o pH, tem que ter a temperatura, tem que ter alguém mantendo. Se você viajar, largar o aquário lá, os peixes vão morrer. Então eles perceberam que o universo, pode ser o acaso, o nome, algo mantém a homeostase do universo, né? Nosso corpo também, se você não come, se você não dorme, então você é como se fosse o mantenedor do seu próprio corpo. E o universo tem algo, então eu vejo quanto a reação de causa e efeito, né? Emoções negativas geram problemas emocionais. É uma boa discussão essa, né? É uma Você boa... falou em Deus. Sim, sim. Eu me lembro de uma reportagem que eu assisti em que os cientistas diziam que a natureza ela oferece inúmeros sinais de que Deus teria sido ou ainda é algo, uma força inteligente. Acho que você está falando mais ou menos algo semelhante. Eu não falo né? de religião, né? Não, eu falo que nossos atos repercutem no nosso corpo, né? Se eu sofrer um trauma, eu fico esse registro. Eu estava falando com você nos bastidores, né? Do Steve Jobs, né? Ele teve câncer de pâncreas,
retirou o pâncreas e teve um pâncreas novo. Teoricamente estava curado. E 8 anos depois morreu de câncer de pâncreas, né? Mostrando que a informação para o câncer não estava no pâncreas. Então, existe uma relação de causa e efeito, de emoção com o físico. E nossas atitudes também repercutem. Então, não sei o nome que você pode gerar, se é Deus, se é o caso, mas as suas atitudes repercutem na sua vida, positiva ou negativamente. Você falou em câncer. A microfisioterapia pode curar um câncer? Não. Responda, por favor. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, Carlos Schenk levando esse papo com a gente aqui no Bahia da Gente. Estaremos de volta já já. Já estamos de volta, Bahia da Gente, levando esse papo com o fisioterapeuta Carlos Schenk, especialista em microfisioterapia. Eu te perguntei se essa técnica cura o câncer. Não. Ela fortalece o organismo e você vai ter, assim como a acupuntura também não cura o câncer. Quando você tem um sono melhor, quando você tem uma saúde melhor, um organismo melhor, você lida melhor com a doença, né? Mas é preciso fazer a quimioterapia, é uma técnica que complementa as outras, né? Então, eu sempre trabalhei com equipe multidisciplinar, nutricionista, educador físico, médico, então ela vai te dar mais força para lidar com a doença, mas ela não cura. Levando em conta o aspecto em que você resolve, Sim. Utilizando a técnica da microfisioterapia e tal, qual é a participação do paciente na manutenção do resultado que ele obtém? Então, eu não tenho como prevenir que ele tenha um novo trauma depois dali. Então, é interessante que ele faça uma terapia psicológica para buscar o autoconhecimento. Eu vou dar um caso de uma criança que eu atendi, eu vi com 2 anos ela teve uma perda. Eu perguntei à mãe dela, ela tinha 6 anos, e com 2 eu vi que ela tinha uma perda que gerou rinite alérgica nela. Uma separação, eu perguntei, vocês se separaram? Teve alguma separação? A mãe falou, não, ela mudou de escola. A criança com 2 anos não sabe diferenciar se a pessoa que ela não vê está viva ou não. Para ela, todos os colegas morreram e ela gerou rinite alérgica. Hoje ela já sabe que estão vivos, mas o registro ficou lá. Então, a gente retira esse registro e ela ficou curada da alergia, né? Então, se por um acaso ela não tivesse evoluído e toda vez que mudasse de escola ela se traumatizasse de novo, eu teria que fazer uma sessão a cada vez que ela... Então, você mudar a sua significação do problema te impede de ter novos traumas. Mas, por exemplo, imagino aqui uma pessoa que possa ter algum problema como resultado de alguma postura, um estilo de comportamento da própria pessoa. Sim, sim. Imagina alguém que, vamos supor, pratica o mal. Sim. Acredito muito nessa causa e efeito, né? Praticou Sim. o mal, deve, sei lá, provocar alguma limitação, algum bloqueio para desenvolver certos talentos, Sim. enfim, alguma consequência negativa. Você vai lá, identifica o registro, consegue eliminá-lo? Não. Então eu só consigo eliminar o que a pessoa sofreu. Isso já é a física quântica, né? Que a micro bebe na fonte da física quântica. O mal que a pessoa fez fica nela. E só ela pode curar, fazendo o bem. Isso não é micro, mas é uma abordagem da física quântica. Tudo que nós fazemos fica fotografado no nosso corpo. Nesse caso, você pode ajudar em quê? Eu posso limpar identifica... os sofrimentos que ela tem na vida dela. Sim. Então, eu tenho um percentual de cura de 80%, não tenho de 100%. Esses 20%, teoricamente, seria o mal que a pessoa fez. Então, e que vamos cabem dizer, a ela, eu sou um alcoólatra, eu faço mal a mim mesmo. Sim. Então, eu faço mal ao meu fígado. Então, se eu fizer a micro, ela vai ter mais força para melhorar isso, mas ela tem que parar de fazer mal para ela. Ou atitudes mal para o outro, né? Fica registrado no seu corpo. Só que eu não tenho acesso a essa informação. Então, é aquilo que eu quis talvez abordar no início. Por mais que você, de certa forma, resolva aquelas questões que você pode resolver sozinho, o paciente, de certa forma, também tem que se conscientizar, não é? Sobre o que provocou. Exato. E qual o papel que ele deve ou pode ter a partir de então para se ajudar também. E sabe o que é interessante? Segundo os criadores da técnica, ela escolhe quem pode fazer. Nem todo mundo pode fazer a técnica. Tem pessoas que não vão sentir vontade de fazer. Elas vão sempre se boicotar e não vão fazer, porque elas não estão aptas ainda. Talvez esse caso que você falou sobre de quem faz o mal. Isso num nível inconsciente. Inconsciente.
ele não vai procurar você. Tem pessoas na minha família que eu ofereci gratuitamente e ainda não fizeram, não Então, que sejam mais. Você está querendo dizer que pessoas que têm uma mente mais negativa, Perversa, mais talvez. perversa, Não vai se fazer. adequam bem a essa Não esse vão tipo de procurar, técnica? não vão fazer. É incrível como nem todo mundo vai fazer a técnica. E se fizer, talvez não vai ter um resultado tão bom. Mas essa técnica não pode ajudar essas pessoas também a mudarem essa mente perversa? Se elas essa quiserem, né? mente? Obviamente. A gente não Que é consegue algo que fazer tem nada. Bom, pelo menos conscientizá-las, talvez. Sim. Não que a gente vai proibir ninguém de fazer, a pessoa não procura. Tive famílias inteiras, inclusive minha família, teve gente que não fez, mesmo me oferecendo de presente. Porque, não tenho tempo, hoje não, amanhã eu vou. Ela ainda precisa daquele sofrimento para evoluir, né? Então, assim, para ficar bem claro, essa técnica ela pode ser utilizada para resolver traumas físicos, emocionais, que geram registros, não é Sim, isso, no sim. corpo, que você define como registros, ou seja, aqueles sinais que identificam que de fato você sofreu alguma interferência, alguma influência de algum evento agressivo, não é isso? Mas não vai resolver a vida de todo mundo. Eu poderia resumir a técnica em problemas crônicos. Doenças como fibromialgia, doenças psiquiátricas, depressão, pânico, problemas de pele. As doenças que a medicina não consegue resolver, a micro, na maioria das vezes, 80% das vezes, resolve. E a vida externa também muda, né? Você tocou num ponto interessante. Problemas que a medicina não consegue Tradicional, resolver. sim. Como é que a medicina encara a microfisioterapia? Na Europa, por exemplo, né, alguns médicos já podem, lá eles podem fazer, né? Eles acham fantástico. Eu tenho uma reumatologista mesmo que me manda muito paciente. Então, é preciso unir as duas forças, né? Tem problemas que eu também não vou conseguir resolver e a medicina vai conseguir resolver. Então, essa união é uma técnica complementar. Então, os médicos que são antenados acham fantástica, porque não vai excluir a necessidade deles. Algumas doenças eles não vão conseguir resolver e outras também eu não vou conseguir. O câncer eu não vou conseguir resolver. Quanto custa uma sessão de microfisioterapia? Então varia de 300 a 400 reais, mas são 3 sessões por um sintoma, por exemplo, né? E é muito mais barato do que você fazer uma consulta normal e ainda comprar remédios, né? Você vai se libertar de problemas que muitas vezes você nem sabia que eram doenças, né? 300 a 400 reais por sessão. Por sessão. E duram em média cada Uma sessão, hora, 1h30. Uma hora e meia. Isso. E espaçadas, né? De 2 a 3 meses cada uma. Ah, sim, não são. Não. Tem que ter esse E é espaço depois grande. da técnica que eu vou saber quanto tempo seu corpo quer fazer uma nova sessão. Tem muita física quântica envolvida, né? Muito legal, parabéns. Que você continue agregando aí cada vez mais seguidores e ajudando cada vez mais pessoas, porque certamente é uma novidade. Quantos profissionais utilizam essa No Brasil técnica? inteiro, 2.000. 2.000. É um país. Fisioterapeutas? Só fisioterapeutas podem fazer a técnica. Só fisioterapeutas. 2.000 fisioterapeutas. De 500 mil, só 2.000 podem fazer, né? O que também não exclui que novos possam se, né, profissionalizar nisso. A formação para essa técnica existe em Salvador? Eles às vezes vêm ministrar aqui, mas a escola fica em Londrina. É uma escola que tem em Londrina? A única escola que ela tem a patente da técnica, né? Ah, tá certo. Foi patenteada lá na França. Sim. E hoje já No Brasil, apenas eles podem ministrar esse curso. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço pelo convite. Tá certo? Carlos Shen, esse dono aí de um conhecimento tão legal e com intenções tão boas, conversando conosco no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.